Uma reportagem do jornal O Globo informa que o STF tende a derrubar a regra atual que possibilita a prisão de condenados em segunda instância no julgamento desta quinta-feira. Ministros ouvidos pelo jornal dizem que a tendência é o plenário permitir que os condenados fiquem em liberdade enquanto recorrem da sentença. Em resposta a Dias Toffoli, que marcou o julgamento para quinta-feira, o presidente da CCJ da Câmara, Felipe Francischini, disse que o colegiado fará a discussão da proposta que altera a Constituição para garantir a prisão após condenação em segunda instância. De acordo com o painel da Folha, essa ofensiva dos deputados foi vista com ceticismo por membros do STF. Mesmo que passe pela primeira fase na Câmara, é pouco provável que o tema avance, dado que muitos parlamentares são alvos de ações judiciais. Começa com você, Vera. A gente tratou ontem aqui no programa, mas não te ouvimos. Diga lá. Não, e eu falei sobre isso no Jornal da Manhã hoje, né? Surpreendente que ele tenha marcado para essa semana. O mais esperado era que marcasse para a semana que vem. Devem ter chegado a um entendimento, pelo menos, de procedimentos, mas é um julgamento para pelo menos 2 ou 3 dias, porque os votos devem ser muito caudalosos. Está se tentando chegar a uma saída intermediária. O próprio Toffoli tinha proposto uma saída intermediária no ano passado, quando esse assunto ainda estava sendo tratado em sede de habeas corpus, que era que se aguardasse o recurso especial ao STJ, uma espécie de terceira instância. Então, não ficaria para as calendas gregas até o final do ultimíssimo recurso ao STF, mas também não vigoraria a atual jurisprudência de prisão após uma condenação colegiada. Me parece um casuísmo isso, não está em nenhum lugar da Constituição essa saída salomônica. O Gilmar Mendes, naquele Roda Viva de que eu e o Josias participamos, também aventou uma possibilidade diferente, de que se estabelecesse critérios a partir de quais os crimes cometidos, qual a periculosidade do crime, a gravidade, etc. Também, da mesma forma, me parece um casuísmo que vai jogar uma dose de subjetividade enorme nas mãos de juízes e desembargadores para que eles decidam. O melhor é que o Supremo fixe uma norma única. E aí, essa tendência de voltar a tudo como era e que o cumprimento da pena só se dê depois do trânsito final em julgado, vai nos levar de volta a um tempo em que a impunidade era a regra e o não cumprimento das penas, porque elas caducavam, porque elas prescreviam, porque as pessoas morriam, vai voltar a vigorar. Houve um levantamento feito por um ministro do STJ, Rogério Schietti, segundo o qual de 69 mil decisões tomadas pelas 2 turmas do STJ, turmas criminais, só em 0,62% dos casos houve absolvição posterior. Ou seja, é você postergar o cumprimento da pena para uma mudança que é, como diz o ministro Barroso no voto dele, a exceção e não a regra. Então, me parece uma loucura isso que o Supremo está prestes a fazer. Com relação à possibilidade de a Câmara se antecipar e tomar uma decisão, ela é remotíssima, na verdade é inexistente. Não vai acontecer antes do julgamento do STF. Ainda que faça depois e aí passe a valer, também acho que não há maioria para se votar por meio de uma proposta de emenda à Constituição a prisão após condenação em segunda instância, justamente por essa circunstância de que a maioria de deputados e senadores pode ser cliente dessa regra ali na frente. Então, acho que a gente está diante de um cenário em que o retrocesso é bem provável, bem possível. Josias. A julgar pelo cheiro de queimado, o Supremo Tribunal Federal deve mesmo rever essa regra que permite a prisão de condenados na segunda instância. O que se discute agora é o tamanho do recuo. O retrocesso será grande se o cumprimento da pena for adiado até o julgamento de um recurso especial no Superior Tribunal de Justiça. E será infinitamente maior se a punição for empurrada com a barriga até o julgamento de um recurso extraordinário no Supremo Tribunal Federal, como parece ser mais provável a essa altura. Porque quem estava meio que apoiando a proposta intermediária do Dias Toffoli parece que está recuando, o próprio Gilmar Mendes. A gente já falou muito sobre o descalabro de abrir as celas depois que a oligarquia política e empresarial começou a ser enviada para o Chilindró. Mas pouco se fala sobre o outro lado dessa moeda. Confirmando-se a tendência do Supremo de livrar da tranca esses larápios condenados em 2 instâncias, vai ficar ainda mais gritante a situação dos brasileiros pretos, pardos e pobres que mofam
nos fundões dos presídios sem ter passado por nenhuma instância. Você vai liberar quem já passou por 2 instâncias e há uma legião nas cadeias que não passou por nenhuma instância. Pelas contas do Conselho Nacional de Justiça, há hoje no Brasil cerca de 844 mil presos. Desse total, 40% jamais foi julgado. Nós estamos falando aqui de algo como 340 mil pessoas que dormem no Chilindró sem uma sentença condenatória. Esses encarcerados sem Supremo são chamados de presos provisórios. A gente que não tem dinheiro para contratar bons advogados. Sempre que são lembrados da existência desses presos esquecidos, os ministros, como Gilmar Mendes, por exemplo, costumam recordar dos mutirões carcerários que são realizados pelo Conselho Nacional de Justiça para detectar as maiores aberrações. O problema é que esses mutirões, feitos de raro em raro, eles servem mais para realçar o problema do que para resolvê-lo. Num desses mutirões foram encontrados presos que aguardavam por sentenças há mais de uma década. 11 anos num caso descoberto no Espírito Santo, 14 anos num processo paralisado no Ceará. Veja bem, um réu, um sujeito acusado sem passar por nenhum julgamento há 14 anos na cadeia. É nesse ambiente que o Supremo está prestes a restaurar aquela atmosfera em que a punição de condenados graúdos era transferida da segunda instância para um ponto qualquer no infinito, onde não reluz ali nenhuma luz, mas o pus da impunidade. É muito triste isso que está acontecendo no Brasil. Você, Constantino. Isso é revoltante, mais do que triste, né? A gente não pode perder a capacidade de indignação, isso foi tema já do nosso programa ontem. É temerário isso, e algo em torno de 200 mil pessoas presas poderão, no limite, serem libertadas dependendo do voto de um ministro do STF, no caso ali né, a Rosa Weber. Ela que estava meio na dúvida e deve dar o voto de Minerva, ao que tudo indica, né, a favor da impunidade. É uma filigrana jurídica, uma questão de que são os garantistas exóticos do Brasil, aqueles mesmos que não se importam em usar provas ilícitas obtidas de forma criminosa para ajudar bandidos poderosos, e falam depois em defender a Constituição na letra da lei e ignorar a própria jurisprudência do STF desde 2016, ou o espírito da lei, né? Quer dizer, a condenação em segunda instância não ser uma condenação válida ainda, porque tem mais recursos no trânsito em julgado eterno, é algo realmente uma jabuticaba brasileira, né? Já dizia o então juiz, né, o ministro Sérgio Moro, que processo sem fim é justiça nenhuma. É isso que estamos procurando no Brasil, né? Um abismo que separa aqueles que não têm acesso a esses advogados milionários e influentes, né, principalmente no métier de Brasília, e que vão presos, como o Josias já lembrou, muitas vezes sem nenhum tipo de processo, e aqueles que realmente vão empurrando com a barriga até nunca pagarem pelos crimes cometidos, né, principalmente de colarinho branco. A turma do andar de cima, a turma dos privilegiados, da turma que tem amigos e conexões em locais altos, elevados. Isso tudo é revoltante, é o tipo de coisa que joga muita lenha na fogueira revolucionária daqueles que ficam assanhados nesses momentos com ideias como cabo e soldado, fecha Congresso, fecha STF, coisas do tipo, que não levam a lugar algum, a não ser a algo ainda pior, né? Mas o fato é que os ministros do STF, num big picture, numa visão mais holística da coisa, se afastando da árvore e tentando olhar a floresta, no que parece claramente um ato de retaliação à Lava Jato e tudo mais, né? Não parece muito preocupada em soltar quase 200 mil, repito, bandidos para favorecer, beneficiar alguns poucos ali que são influentes, inclusive um deles, o mais famoso prisioneiro condenado no Brasil, indicou inúmeros desses ministros, ou seja, um evidente conflito de interesses. A gente teria que esperar um grau de abnegação e republicanismo muito acima do que, de fato, esses ministros dão a entender que possuem com seus atos. Então, o que estamos vendo é mais do que triste, é mais do que lamentável, é temerário, é revoltante,
e sabe-se lá onde isso vai parar, né? Eu espero que haja algum tipo de possibilidade de acordo no sentido de não fazer aquilo que chamava-se de faça-se justiça, entre aspas, mesmo que pereça o mundo. Ou seja, para salvar Lula e alguns outros, para retaliar a Lava Jato, seus procuradores e o ex-juiz Sérgio Moro. Será que a turma do STF está mesmo disposta a tacar fogo no país? Eu espero que não, mas ando com poucas esperanças. Diga, Vera. E veja, o nosso ordenamento jurídico, durante muito tempo, vigorou segundo a atual regra, valendo a prisão após condenação em segunda instância. Foi uma jurisprudência instituída em 2009, num voto do ministro Eros Grau, que mudou isso. Então, foi um período pequeno em que vigorou o trânsito final em julgado, esse da enormidade de recursos, de 2009 a 2016, quando o ministro Teori Zavascki propôs que se alterasse a jurisprudência. E isso foi uma alteração importante, veio na mesma esteira da Lava Jato, veio tudo num vento de mudança, um vento positivo de combate à impunidade no Brasil. Os países que têm ordenamentos jurídicos parecidos com o Brasil, similares, que guardam semelhança com o nosso direito, têm prisões após condenação em segunda instância, alguns até em primeira instância, quando essa primeira instância é colegiada, como é o caso da França. Até a Itália, que tem todos os casos aí de dificuldade punitiva que a gente conhece, admite a prisão após condenação em segunda instância. A Alemanha, então não há justificativa nem no plano do direito comparado com o exterior e nem na nossa própria tradição jurídica para se voltar a essa situação que foi uma exceção temporal e não a regra. Josias, rapidinho antes do intervalo, vai lá. Rapidinho, a Vera lembra muito bem que isso vigorava antes, que num período muito curto se teve essa interpretação. Eu acho o seguinte, num plenário dividido, como está agora o Supremo, na base do 6-5 ali, as pessoas deviam levar a mão à consciência e verificar o cenário que o país está vivendo, um cenário de epidemia de corrupção. Num instante como esse, você tinha que aplicar a regra mais draconiana e não a mais suave. Isso é lógica cartesiana.